Durante milhares de anos, a misteriosa grande esfinge de Gizé permaneceu silenciosamente vigiando as pirâmides. Muitos acreditam que ela esconde segredos sob a areia. Quando o famoso arqueólogo egípcio Zahi Hawass começou a investigar o que havia sob a esfinge, surgiram rumores intrigantes. Alguns falavam de uma câmara oculta, outros sussurravam sobre uma suposta máquina enterrada nas profundezas. Seria um dispositivo antigo, uma estrutura mal compreendida ou apenas um mito? A busca sob a esfinge pode revelar segredos capazes de alterar a história. Durante quase 40 anos, Zahi Hawass esteve no centro do que o mundo acreditava saber sobre o Egito Antigo. Para muitos, ele era a autoridade máxima sobre as pirâmides, os templos e a grande esfinge de Gizé. Controlava escavações e pesquisas no Planalto de Gizé e, frequentemente, era a voz ouvida em documentários e anúncios de descobertas. Para seus apoiadores, ele protegia o patrimônio egípcio e defendia a interpretação histórica aceita pelos estudiosos. Segundo a visão tradicional que Hawass defendia, a esfinge estava ligada ao complexo funerário do faraó Khefren, datando de milhares de anos atrás. Esculpida diretamente no calcário do Planalto, simbolizava poder e proteção real. Ele rejeitava teorias alternativas que sugeriam civilizações perdidas, tecnologias desconhecidas ou câmaras secretas sob o monumento. Durante décadas, repetiu que a história da esfinge já estava compreendida. No entanto, perto do fim de sua carreira, algo inesperado ocorreu. Em uma conversa discreta com um pequeno grupo, Hawass comentou que havia enfrentado um problema intelectual complexo. Segundo ele, sua dificuldade não era esconder uma descoberta, mas tentar explicar um achado moderno usando conceitos antigos da arqueologia. O vocabulário tradicional parecia insuficiente para descrever o que havia sido encontrado. A origem do mistério remonta à década de 1970, quando engenheiros se preocuparam com possíveis danos estruturais na esfinge. Para examinar o interior do solo, utilizaram ondas sonoras semelhantes às usadas em exames médicos. Esperava-se encontrar apenas calcário sólido, porém os resultados indicaram irregularidades, espaços vazios onde as ondas se comportavam de forma diferente. Alguns desses vazios apresentavam lados retos e cantos definidos, algo incomum em formações naturais. Inicialmente, isso não causou grande alarme, pois o Planalto de Gizé é um vasto cemitério real cheio de túmulos e túneis antigos. A explicação mais simples era a existência de sepulturas desconhecidas. Contudo, anos depois, novas análises com radar de penetração no solo produziram imagens mais detalhadas. Elas mostraram que os vazios não estavam distribuídos aleatoriamente. Formavam um padrão simétrico. Cavidades ao norte pareciam refletir outras ao sul, como se fossem planejadas. Cavernas naturais raramente apresentam simetria perfeita. Mesmo túmulos egípcios cuidadosamente projetados não costumavam formar padrões geométricos desse tipo sob um monumento. Assim, o que parecia ser apenas câmaras funerárias passou a levantar um enigma maior. Enquanto essas evidências científicas surgiam, Hawass continuava afirmando publicamente que não existiam câmaras secretas sob a esfinge. Em entrevistas e programas de televisão, dizia que tais ideias eram fantasias. No entanto, nos bastidores, ele supervisionava perfurações profundas no monumento durante projetos de conservação no final da década de 1980. Essas perfurações utilizaram equipamentos capazes de extrair cilindros de rocha do interior do calcário. Oficialmente, o objetivo era estudar o desgaste do monumento. Entretanto, os pontos escolhidos para a perfuração coincidiam exatamente com os locais onde os radares indicavam cavidades subterrâneas. O relatório oficial afirmou que apenas camadas normais de calcário foram encontradas. Ainda assim, Hawass passou a possuir amostras físicas retiradas das áreas próximas às anomalias detectadas. Outro enigma envolve a própria superfície da esfinge. A explicação tradicional atribui seu desgaste ao vento e à areia do deserto. Contudo,
Geólogos independentes observaram sulcos verticais profundos no corpo do monumento e nas paredes da vala que o cerca. Esse tipo de erosão costuma ser causado por água corrente ao longo de longos períodos. O problema é que a região de Gizé é extremamente árida há cerca de 5.000 anos. A chuva atual é rara e fraca, insuficiente para produzir marcas tão profundas no calcário. Para alguns pesquisadores, isso indicaria que a esfinge poderia ser muito mais antiga, datando de um período em que o norte da África era significativamente mais úmido. Textos antigos e lendas locais também descrevem o espaço sob o monumento de forma curiosa, usando termos como câmara reguladora ou coração adormecido da terra. Essas expressões sugerem que a estrutura talvez tivesse uma função, além de servir como guardiã de um túmulo. Análises posteriores das amostras de rocha trouxeram outra surpresa. O calcário contém cristais de quartzo, algo comum. Porém, nesses fragmentos, muitos cristais estavam alinhados na mesma direção. Na natureza, o quartzo geralmente cresce de forma aleatória. Um alinhamento tão consistente é incomum e pode ocorrer em laboratório quando materiais são expostos a fortes energias direcionais, como vibrações intensas de alta frequência. Ao mesmo tempo, novos radares confirmaram cavidades simétricas sob a esfinge e revelaram algo ainda mais intrigante: corredores estreitos ligando essas cavidades entre si. Nos mapas, pareciam conexões semelhantes a fios em um circuito. Além disso, essas estruturas pareciam continuar sob a areia do deserto em direção às pirâmides, inclusive a Grande Pirâmide de Gizé. Se essas ligações forem reais, o mistério muda completamente. Em vez de uma única câmara secreta, poderia existir uma rede subterrânea conectando alguns dos monumentos mais famosos do mundo. A maioria das evidências arqueológicas indica que a esfinge foi esculpida entre 2.600 e 2.500 anos antes de Cristo, durante o auge do Antigo Império Egípcio, possivelmente ligada aos faraós Quéops ou Khefren. Diferentemente de muitas estátuas antigas, feitas com blocos separados, ela foi talhada diretamente na rocha natural do Planalto. O monumento também teve uma longa história de abandono e restauração. Em certos períodos, a areia do deserto o cobriu quase completamente. Por volta de 1.400 anos antes de Cristo, o faraó Tutmés IV ordenou a remoção da areia após, segundo registros, sonhar que a esfinge lhe prometia o trono. Entre suas patas foi colocada a famosa Estela do Sonho, relatando esse episódio. Durante o período romano, visitantes viajavam grandes distâncias para admirar os monumentos de Gizé, e imperadores chegaram a financiar restaurações. Com o declínio do domínio romano, a esfinge voltou a ser parcialmente soterrada. Escavações sistemáticas só começaram no período moderno, como a realizada em 1817 pelo explorador italiano Giovanni Battista Caviglia. Outros arqueólogos propuseram datas diferentes, relacionando o monumento a períodos posteriores ou até anteriores ao reinado de Khefren. Assim, embora muitos especialistas aceitem a ligação com a Quarta Dinastia, a origem exata da esfinge continua sendo um dos grandes enigmas da história do Egito Antigo. Sob o olhar silencioso da grande esfinge de Gizé, permanece um mistério que desafia interpretações. Seja uma simples estátua monumental ou parte de algo mais complexo, o monumento continua guardando segredos que talvez ainda não compreendamos completamente. Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela. Para mais informações incríveis, nos vemos lá.